O Internacional empata com o Novo Hamburgo no Estádio do Vale e se consolida como vice-líder do Gauchão, mas é fora do campo. É na entrevista do presidente Alessandro Barcelos que o torcedor começa a ficar um pouco preocupado, principalmente quanto aos reforços. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar algumas questões do nosso clube e também repercutir algumas falas tanto do presidente Alessandro Barcelos quanto do Mano Menezes após o empate entre Internacional e Novo Hamburgo, 0-0, Estádio do Vale, aquele potreiro, né? Aquilo não era um campo de futebol, era um potreiro, ainda que, na minha avaliação, o Internacional tem grupo e qualidade suficiente para sair daquele jogo com uma vitória. O Internacional fica em segundo do Campeonato Gaúcho, 9 pontos, vê o rival com 15 e ainda com 100% de aproveitamento, e aí, obviamente, vai, buscando a sua classificação e buscando, até mesmo nas palavras do Mano Menezes, a igualdade, daquilo que foi o Internacional em 2022. Tem muita coisa pra gente trabalhar, tem muita coisa pra gente repercutir e até algumas leituras pra fazer de bastidor, então por isso que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, beleza? Tenho certeza que tu não vai te arrepender. E outra, deixa o teu like, te inscreve no canal, a gente tá com aquela meta, 16 de fevereiro, meu aniversário, 1 ano de conteúdo aqui do canal. 16 de fevereiro, 22 mil inscritos. Será que a gente chega? Acho que chega, hein? Então vai lá, me dá essa força aí que eu ia curtir demais. E a gente fica trocando uma ideia, ao longo de todo o dia aí. Também entra em kto.com e utiliza o cupom Ernest, ganha 20% de free bet. E vem botar um dinheirinho no bolso com o sueco, tá? Eu quero repercutir um pouco do jogo, gente, porque olha só, o Inter não jogou bem, É muito claro que o Inter não jogou bem. Tem muita gente que culpa o gramado. Eu recebi muitas vamos dizer assim, das menções de vocês nas redes sociais, tá? Acho que o gramado influenciou, é óbvio, não à toa. São 3 jogos lá, 3 0-0, Não me espanta isso. Mas eu acho que o Inter ficou muito, vamos dizer assim, preocupado com o gramado em vez de jogar futebol. O Depena ficou bem irritado no início do jogo, levou uns 15 minutos para começar a tocar a bola, ficava dando uns bicos para frente, O Inter jogou muito mais aí, claro, como a bola não rolava, por bolas de média e longa distância. O alemão como meia, entre os dois pontas, acho que poderia ter feito mais, ainda que tenha feito 2 jogadas e deixado os companheiros na cara do gol. Uma delas, por exemplo, num cruzamento na cabeça do Wanderson, Era só o Wanderson ter deslocado. E aí eu acho que a gente pode pegar e pensar o seguinte: se num campo daquele jeito, num campo naquela qualidade, teve até algum lampejo de qualidade, o trio Wanderson, Alemão e Pedro Henrique, num gramado melhor, como por exemplo do Beira-Rio, agora quarta-feira, seria interessante testar também esse ataque, essa forma de jogar, com 3 no meio e 3 no ataque, para ver se de repente pode sair alguma coisa e até mesmo um futuro melhor para o Internacional, enquanto os reforços não vêm, Enquanto os reforços não vêm. Porque eu quero repercutir algumas falas do presidente Alessandro Barcelos, e olha só, você sabe como é que eu faço, Eu tomo nota aqui para não esquecer. Tem uma fala do presidente o seguinte, tá? Ele diz que ele entende a expectativa do torcedor, mas que ele tem até o final da janela para contratar. Isso abriu. E aí, eu acho que a gente tem que pensar uma questão. Olha só. O Inter fala que esperava a janela europeia fechar para contratar seus jogadores, porque daí o Inter não contava com a, vamos dizer assim, rivalidade financeira dos times da Europa. Agora, já está se falando nos bastidores que não, até o Grenal a gente vai ter alguma coisa. Gravei sobre isso ontem. Depois, agora já está se falando, não, nós temos tranquilidade para fazer as contratações porque nós temos uma janela até abril. E até é verdade, Se tu for olhar, entrou agora o Depena e o Pedro Henrique foram contratados no último dia da janela lá atrás. O Mikael e o Romero também. Tem 2 acertos, tem 2 erros. Tá? Mas se for olhar, o histórico da direção, ele meio corrobora para essa informação aí, para essa fala do presidente Alessandro Barcelos. Só que assim, falta um pouquinho mais de 15 dias para acabar o período de inscrição do Campeonato Gaúcho.
Ou seja, o Inter tem que, se o Inter quer mesmo algo até o Grenal, o Inter tem que nos próximos 15 dias, basicamente, trazer algum jogador. E eu digo, se eu não me engano, são 18 dias, tá? Que falta mais ou menos para fechar a inscrição do Gauchão. Só que tem, se vai vir, por exemplo, jogador de fora, jogador estrangeiro, tem toda a burocracia de contrato de trabalho, toda a burocracia para sair no bid, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim tu pegar e aportar um jogador estrangeiro, como estão tentando, né? O Borré, por exemplo, só para dar um dos que o Internacional está contratando. Até, inclusive, o Alessandro Barcelos disse o seguinte, ó, é muito interessante isso. Parece que é uma gincana para ver quem acerta. Eu vou ter que pedir desculpas para o Alessandro Barcelos, mas não é uma gincana. Isso não só são informações de dentro do clube, mas que os próprios dirigentes falam em off. Né? Então é muito fácil ele pegar e botar a culpa na imprensa a partir de uma expectativa que é gerada pela direção. A direção diz que vai contratar jogadores de alto nível. O Mano mesmo falou que vai ter jogadores com régua mais alta e por isso que o Internacional está demorando no mercado. Então, não é uma expectativa da imprensa, é uma expectativa criada pela própria direção do Internacional. E não só uma expectativa criada pela direção do Internacional, uma expectativa em cima de um ano que pode ser promissor, com Copa do Brasil, com Libertadores e outras possibilidades, de repente até um Campeonato Brasileiro. Então, eu vou divergir bastante do Alessandro Barcelos nesse quesito, tá? Tem uma frase que virou assim, ó, a timeline ficou doida, porque a frase é a seguinte, o Jairo Vink fez a pergunta se o presidente não tinha medo de perder uma competição por falta de reforços. E o presidente responde isso aqui, ó, eu não tenho medo de perder campeonatos. Eu tenho medo de deixar o clube muito pior do que aquele que encontramos quando chegamos à presidência. Porque é o seguinte, o que se fala nos bastidores é que o Inter tinha uma dívida enorme, porque antes eram contratações feitas à revelia, por exemplo. Né? Só para ter uma ideia, tem um bastidor sobre o Guerreiro, que quando o Alessandro Barcelos assumiu, chega o Guerreiro e senta com ele dizendo assim, olha, no meu contrato tem mais 18 milhões para eu receber. E aí, quando ele olha no contrato, realmente tinha 18 milhões e ele não tinha de onde tirar esse dinheiro. Então, ele está querendo, obviamente, falar sobre as questões como eram feitas antigamente, mas, ao mesmo tempo, o torcedor está sedento por um jogador, ele está sedento por um reforço, ele está sedento por uma qualidade no time dele, a ponto de fazer ele sonhar com algo mais, né? Algo mais que um título gaúcho, ou pelo menos um título gaúcho que não se ganha desde 2016. Então, essa fala ela é importante em termos de austeridade financeira, como o presidente sempre fala, mas, ao mesmo tempo, deixa o torcedor muito, mas muito cabreiro nessa questão de reforços. Quem pode vir, quem pode não vir. Por exemplo, ele disse que pode esperar até o meio do ano na questão de reforços. E aí a gente vai voltar a falar sobre os nomes que eu já trouxe aqui, que são nomes que podem assinar um pré-contrato, porque acabam lá no meio do ano o contrato deles, e aí assinam um pré-contrato agora, tem a garantia de que no meio do ano o jogador vai chegar. Mas, ao mesmo tempo, já acabou o Campeonato Gaúcho, já foram mais de 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, já passou a fase de grupos da Libertadores, já estamos basicamente nas quartas de final de Copa do Brasil, e a partir disso, sem reforços, daqui a pouco a gente pode pegar e titubear nesse calendário. Tem umas falas do Mano Menezes também, tá? O Mano Menezes criticou a arbitragem em um único ponto, que é a parte do impedimento. Cara, eu vou botar a imagem aqui pra gente dar uma olhada, porque esse impedimento que a gente tá vendo aqui agora na tela é um absurdo ter sido marcado, né? Que não só a auxiliar estava fora da posição para dar um impedimento, né? Quanto o René está a 1 metro, basicamente, da linha, né, que faria com que fosse a irregularidade. É um absurdo o que a gente está vendo aí nesse sentido. Não fosse só o gramado, né? Ainda tem a arbitragem que foi horrenda. O árbitro da partida ontem foi horrendo. Principalmente porque o Novo Hamburgo não veio para jogar, né? Ele veio para fazer cera o jogo inteiro. E aí, obviamente, não coibiu, né, essa cera, não coibiu, principalmente com cartões amarelos, deixou jogar, foi um absurdo. Tem uma questão aqui, ó, o Mano Menezes diz o seguinte, que já estava há tempos querendo botar esses 3 atacantes, e como o gramado era pesado, daí teve essa oportunidade. Eu espero mesmo que ele faça agora na quarta-feira a mesma posição, né? A mesma escalação, ou de repente com a mesma formatação,
para a gente poder ter uma ideia se esse tipo de jogo, esse modelo de jogo, ele também funciona num gramado melhor. E o Mano também acha que é um desrespeito, tá? Né, com não só o Campeonato Gaúcho, mas com os times jogar num gramado daqueles. Mas ao mesmo tempo ele diz que o seguinte, o time está muito próximo daquilo que somos. Ele acredita que o time está evoluindo em termos de pegada, em termos de toque de bola, mesmo com a condição do gramado, em termos físicos principalmente. Elogiou demais o Baralhas, disse que é um jogador, por exemplo, que já se ambientou muito bem, ele é muito mais agressivo em termos de retomada de bola, erra poucos passes, criticou, claro, a forma com que o Baralhas tentou uma roubada de bola com um carrinho por trás, aí tomou um cartão amarelo, inclusive, mas, ao mesmo tempo, elogiou bastante o novo reforço. Eu acredito que o Baralhas vai conquistar tranquilamente a camisa 5, enquanto o Gabriel não está com aptidão, né, física, principalmente depois da lesão. E aí, por fim, cara, eu acho que a gente pode também destacar isso aqui, ó. O Johnny, ele estava com desgaste, por isso que não jogou desde o início, o Maurício também, e a gente deve ter uma possibilidade de o Rodrigo Moledo também ter que dar uma descansada, se o Gabriel Mercado conseguir voltar já na quarta-feira. Hoje à tarde tem a reapresentação e a gente vai saber sobre isso, e a gente pode começar a ter uma ideia de que vai ter um rodízio, né? Porque o Mano mesmo destacou, o grupo é curto e não pode perder ninguém. Já tinha perdido o Gabriel Mercado, vale destacar. Se tu chegou até aqui, agradeço demais, cara, agradeço demais mesmo. Tamo junto, hein? Toda manhã e todo finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui e a gente pode falar sobre o futuro do Internacional diretaço junto aqui. Valeu? Um forte abraço para todo mundo. Tchau!